Tânia Guerreiro, a Sargento Tânia Guerreiro. Como nós estávamos conversando agora há pouco, conhecendo um pouquinho mais você, queremos agora mergulhar um pouquinho mais neste mundo da tua vocação, da tua missão, como mesmo você diz, né? Você é a única policial no Brasil a trabalhar no combate contra a pedofilia, viaja pelo país e até mesmo fora, como a gente partilhava um pouquinho, cuidando desses casos, palestrando sobre o tema, até mesmo como prevenção, né? Como isso tudo começou a acontecer na tua vida? Então, começou há muitos anos, né? Eu trabalhava com criança desaparecida. Foi criado uma época o Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada. E nós começamos a trabalhar com criança desaparecida. E quando nós encontrávamos uma criança, a gente trazia ela e entregava para os pais. E a gente foi percebendo que tinha crianças que a gente via pela foto, né? Porque a gente recebia uma foto da criança, as características, e a gente saía em busca, procurava. E quando encontrava, você via que era criança e ela negava que era ela. E daí eu comecei a desconfiar, alguma coisa está errada. Porque uma criança que não quer voltar para casa, os pais desesperados à procura dela. Quer dizer, parece uma criança que é amada na família e de repente ela não quer retornar, alguma coisa de errado está acontecendo. E daí quando a gente proporcionava aquele encontro, mesmo sem o consentimento da criança, né, para tirar a dúvida, né, trazia os pais para ver se era realmente aquela criança, a gente via que as crianças estavam constrangidas, a criança se encolhia, a criança estava desconfortável diante dos pais. E nós nos preocupamos, algo de errado está acontecendo. Era um sinal já, né? Era uma sinal. Fumaça aí que algum fogo estava... Exatamente, era um sinal. Aí nós começamos, então, mudei a estratégia de trabalho. Quando encontrar uma criança, vamos saber dela o motivo pelo qual ela empreendeu fuga de casa. Ou se ela foi levada, ou se ela... Ah, isso que eu ia perguntar, né? Fugiu, foi levada porque uma criança... Existem muitos casos. Algumas foram levadas, outros saem porque querem, né? Porque não... Ou querem... Ou foram contrariadas em casa e fazem isso para chamar atenção, sim, ou fazem para fugir de um problema. Até porque nem tudo é casos de pedofilia. Não, né? Nem tudo. Nós temos que tomar esse cuidado, porque senão a gente fica neurótica, né? Exato. Porque tudo é pedofilia. Não é. E daí nós perguntávamos antes, fomos ganhando a confiança dessa criança, dizendo, olha, pode contar com a gente, nós estamos aqui, Polícia Militar está aqui para ajudar. Nós não queremos obrigar você a nada, mas nós precisamos contar para a tua família onde você está, porque nós temos um boletim de ocorrência. E outra coisa, nós só íamos quando efetuado o boletim de ocorrência, né? Porque... Que é o procedimento, Que é o procedimento normal, né? E então daí nós fomos percebendo que realmente havia algo de errado. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Aí um dia, em Faxinal do Céu, um local que nós temos aqui no Paraná que de eventos, de encontros, né? E eu estava lá em um encontro de jovens e eles deram um balão para cada um, uma bexiga, e mandaram estourar aquele balão por algum motivo. Os jovens, um estourou pela namorada, ou estourou pela mãe que estava com saudade, e eu peguei aquele balão e disse, eu estouro esse balão para que pedofilia seja tipificada no Código Penal como crime, porque eu, como mãe, como mulher, como policial, eu não aceito que o pedófilo estupre uma mulher, estupre uma criança e pague a mesma pena. E falei com revolta, porque isso toda a vida me revoltou. E daí as pessoas que estavam coordenando aqueles trabalhos disseram, a senhora poderia falar mais sobre isso para nós? E eu sempre fui muito ousada, padre, muito corajosa. Que bom, né? Eu falei, posso. Na hora. Posso. Eu falei, a ousadia, meu Deus. A ousadia leva você a estar preparado a todo momento. Eu falei, posso. Aí, o que eu fiz? E agora? E agora, José, o que fazer? Fui lá para o quarto, para o alojamento, me ajoelhei, orei e falei, Senhor, me capacita. Não deixa eu falar besteira.
coloca palavras na minha boca, porque eu vou hoje falar para uma turma. Cheguei, padre, para falar. Cheguei, tinha 200 pessoas no auditório. Eu olhei para aquilo e falei, agora não posso fugir, né? Peguei o microfone e ó, comecei. Falei da minha experiência de trabalho, falei da experiência de encontrar crianças, do que eu tinha visto, e do que eu já tinha estudado sobre o assunto, dos casos que eu tinha atendido. E na época eu tinha atendido um caso de 2 crianças que desapareceram na Bélgica e poderiam estar no Brasil, poderiam estar aqui em Maringá. E eu trabalhei nesse caso e eu já tinha daí feito uma viagem para outro país e lá nós trabalhamos sobre esse caso. E eu, então, contei de tudo isso e acabei falando por mais de 2 horas. Nossa. E o povo ouvindo atentamente. E o povo ali, e ali tinha conselheiros tutelares, tinha agentes de saúde, tinha os funcionários da prefeitura. Eu exigi que tivesse maiores de idade, porque eu não falo para menores. E um público queria receber a mensagem. Um público que não ia ficar brincando, porque minha tolerância é 0. Se eu estou falando, né, o público está ali para ouvir, eu não gosto. Não é brincadeira. Né? Não é brincadeira, meu trabalho é sério. O meu trabalho, na verdade, é com prevenção. Eu acredito muito na prevenção. Eu acredito muito naquela pessoa que ouviu ali e colocou em prática o que ouviu. Então, eu fico muito entristecida quando a gente vai numa cidade e convida e o povo vem de forma gratuita e assim eles ainda preferem ficar em casa assistindo televisão. Isso não vai acrescentar nada assistindo novela. Tem que vir dedicar um tempo. Isso aí é educação. O nosso povo perece porque falta conhecimento. Nós temos que buscar esse conhecimento. Às vezes, eu digo isso. As pessoas querem somente direitos, mas elas esquecem dos deveres. Dos deveres. E muitas vezes a família, o pai, a mãe, um dever é se informar, é buscar, é prevenir, não é? E para que depois o direito lhe seja assegurado. E outra coisa, eles acham que não acontece na família deles. Não, isso é coisa da televisão. Isso é coisa de programa sensacionalista. Isso é coisa daqueles vizinhos lá que não têm muita educação, que moram lá numa invasão, que moram numa favela. Se engana quem pensa isso. Porque a pedofilia não tem classe social. Ela pode estar acontecendo aqui, nós não estamos se dando conta disso. Porque não é muito silenciosa. É muito camuflada e ela não tem. O cara pode ser estudado, a família pode morar em uma mansão, assim pode morar em um paiol, como eu morei. É uma coisa que não está ligada a bens materiais, mas está ligada num bem moral, né? Olha, padre, ao longo dos meus 35 anos de polícia, eu não consegui definir a personalidade de um pedófilo. O porquê que esta pessoa faz esse tipo de... Olha, eu não posso dizer que ele é um animal, porque eu vou ofender os animais. Talvez um monstro doente, eu também acho que ele não é. Para mim, ele é vagabundo. Ele é jaguar, ele é sem vergonha. Eu não consegui, padre, ao longo de todo esse trabalho que eu venho fazendo, dizer, não, eu consegui saber qual é a característica, qual é o perfil e o porquê que ele faz isso. E hoje, inclusive, nós partilhávamos há pouco, se criou uma linguagem, né? Se criou uma simbologia, se criou uma comunicação entre este mundo que está aí, mas também que é um crime organizado. Também tem essa parte da pedofilia, do crime organizado, né? Da questão organizada da pedofilia. Não é? Nós temos, por exemplo, no nosso meio familiar, entre amigos, famílias, conhecidos 7 tipos de pedófilo. Mas nós temos um tipo de organização de pedofilia que é, por exemplo, o pedófilo daqui de Curitiba se comunica com o pedófilo de Joinville, de Londrina, aqui da Vila Auer, aqui do Bacaxiri, da Alemanha, do Japão. Fora,
de outros uma rede, países. né? É uma rede que eles trocam imagem, trocam filmagem, isso tem um valor. Um filme, por exemplo, de criança nua, vale de R$1.000 a R$5.000. Se for um adulto mantendo relação sexual com criança, vale 5.000. Se for criança mantendo relação sexual com criança, vale... existe uma tabela de preço, assim como tem uma tabela de fotos também. E eu tentei me infiltrar nesse grupo. Eu trabalhei 20 anos no serviço de inteligência da Polícia Militar e eu tentei me infiltrar nesse grupo de pedófilos. Mas para que eu entrasse lá, para que eu fosse aceita, eu tinha que ter sido indicada por alguém lá de dentro, que já fazia parte desse grupo, e eu teria que entregar a eles filmagem minha mantendo relação com crianças. Eu tinha que provar desta forma que também eu era pedófila. E, meu Deus do céu, você imagina eu dentro de um lugar desse aí, Jesus amado. E é o crime mais organizado do planeta, padre, do mundo. E acima do narcotráfico. o terceiro que dá mais... Não, de organização, é o mais organizado. Exato. Ele ganha de qualquer outro, está no ranking mundial como o melhor organizado do mundo. Mas que, de recursos, que dá dinheiro é o terceiro. Perdendo para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. E a pedofilia vem em terceiro lugar no mundo. Tânia, diante de todo esse contexto, né, certamente você, claro, todo momento de investigação, de saber de um caso, é marcante, não é? É marcante. Mas existe algum caso, também na sua vida particular, né, assim, marcante, que realmente, dentro desse contexto ou não, que você possa destacar, né, que você já tenha passado, superado no seu ambiente familiar, no seu trabalho, e frente a todo esse contexto todo que você vive? Bom, na área de pedofilia existiu um caso que me chamou muita atenção, porque eu fui no ML reconhecer o corpo para saber se aquele corpo era uma criança que era abusada pelos pais, a mãe segurava para o pai estuprar, e essa criança vivia em cárcere privado. Essa mãe teve essa criança, ela separou do marido, viviam com o marido, tinha vários filhos, mas teve lá uma briga, separaram e nessa separação ela saiu grávida. E quando eles retornaram, ela já estava com a barriga grande e ele dizia que o neném não era dele. Quando nasceu, era uma menina, para provar que era dele, a mãe segurava para o pai estuprar. E essa criança foi tirada certa vez dessa família, foi abrigada, mas os pais foram lá, porque o pedófilo não fica longe da criança abusada, de jeito nenhum. Ele dá um jeito de ficar perto. Aí foram lá, trouxeram de volta, e ela vivia em cárcere privado, amarrada, amordaçada. E quando, em uma noite, ela conseguiu se soltar dali, ela passava muita fome e pegou uma lata de leite ninho e começou a comer. E quando os pais viram, bateram muito nela, bateram bastante nela. E ela perdeu o sentido e eles acharam que tinham matado. E houve fratura do crânio, né? Nas bordoadas que eles deram. E eles então desovaram o corpo dela ali em Piraquara, em uma estrada, mas tinha umas casas por perto. E eles foram embora. E daí os vizinhos, os cachorros começaram a se alvoroçar, latir demais. Os vizinhos foram lá e localizaram o corpo. Chamaram a polícia levou e conduziu para o hospital e ela foi a óbito. E eu fui então depois chamada para reconhecer o corpo, porque eles acharam... Ninguém sabia quem era aquela criança, não tinha identificação. Desconfiaram que era uma criança desaparecida, daquelas que eu procurava, e eu fui lá ver. E quando eu vi aquele corpo, com sinais no pescoço, de cordas, algumas cicatrizadas, outras em fase de cicatrização, outras ainda no vivo, machucado, os punhos com sinal de cordas, as pernas, os tornozelos com sinais de cordas, o cabelo cortado com faca e o corpo todo
machucado, foi uma das coisas piores que eu vi na minha vida profissional. Eu chorei muito, muito, muito com aquilo que eu não gosto nem de lembrar, padre. Nossa, realmente, só de você contar, né, a gente já sente, imagine você vivendo isso, né? Vivendo isso. E os pais fugiram. Depois o nosso pessoal do serviço reservado foi lá, foi feita uma campana. Quando de madrugada eles vieram apanhar alguns pertences deles, entraram na casa e o nosso pessoal então prendeu eles. E na minha vida profissional, na minha vida particular foi quando eu tive câncer. Você já passou por câncer? Passei por câncer. Foi muito difícil, padre. Muito, muito, muito. Porque eu tinha meus filhos pequenos, eu estava separada. Meu marido me traiu e eu não tive dúvida, mandei embora. Mandei embora mesmo, faria 1000 vezes se possível fosse. Jamais eu ficaria com uma pessoa assim. E eu então fiquei com 2 crianças para criar. E de repente o diagnóstico de câncer. Em uma semana eu fui fazer a cirurgia, câncer de intestino. E eu tive que tirar então parte do intestino. E eu fiquei muito triste, sabe, padre, porque eu não tinha mais mãe, né? E eu tive que, então, passar por tudo isso e sem saber o que fazer, né? Minha filha, ela já tinha mais idade, mas ela não tinha faculdade, meu filho tinha 12 anos e eu não tinha o que fazer da vida. Mas Deus foi muito bom comigo, muito bom, porque Ele disse, não, ainda não, ainda você tem o que fazer aí. E eu, então, fui me recuperando. Eu fiquei 30 dias em casa só, não aguentei mais. Catei minha arma e fui trabalhar. Voltei a trabalhar e Deus foi tão bom comigo que eu não precisei nem fazer quimioterapia. Olha só. E continuei trabalhando. Então, são 2 coisas na vida profissional. É claro que cada caso de pedofilia que eu atendo marcante, né? É muito marcante. É muito marcante. Eu choro, padre, eu choro. Não ali diante da vítima e diante da pessoa que vem me pedir ajuda. Mas eu choro lá, no escurinho do meu quarto, lá analisando a situação, e Deus, né? Até mesmo investigando, mas, né? Analisando tudo. Encaminhando, né? Eu encaminho, porque eu trabalho com prevenção. Eu encaminho. Mas eu oro e peço a Deus que proteja essas crianças, que façam o que a gente não consegue fazer, que é entrar lá e salvar essas crianças. Porque nós não temos como fazer isso, não tem. É um mundo muito particular, né? Se ele não vem para sua... Se ele não se expõe, é complicado, até mesmo de ajudar. Se não tem quem denuncie, padre, eu não tenho como saber. Exato. Porque é diferente, por exemplo, do homicídio que você encontra ali. A criança, ela vai sendo arrancado parte dela sem ferir a carne. É a alma que vai sendo sugada para fora. É a inocência dela que vai sendo furtada, que vai sendo roubada, sem deixar marcas. Então, ou alguém denuncia, ou nós não sabemos. É um pouquinho essa história, né, da Tânia Guerreiro, né? A sargento Tânia Guerreiro. A sargento. Tânia, nós vamos continuar ouvindo um pouquinho mais de você daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Fica aí ligadinho com a gente.